Fala galera do YouTube, mais um conteúdo maneiríssimo de Power BI hoje na área, e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre Power Query, que é o nosso ambiente de edição e tratamento de planilhas aqui dentro do Power BI. Mais especificamente, a gente vai falar sobre uma ferramenta específica no Power Query, que é a de coluna de exemplos, que ela vai conseguir automatizar muito tratamento que a gente às vezes fica tentando horas fazer de forma manual. A gente vai conseguir fazer os tratamentos de forma automática sem ter trabalho praticamente nenhum. Então, se quiser automatizar seu tratamento de dados bagunçados, fica comigo nessa aula para acompanhar. E antes de mais nada, se você gosta do nosso conteúdo, não esquece, já sabe, né? Deixar aquele likezinho que ajuda demais a gente a compartilhar mais conteúdo com vocês. E quanto mais likes tiver, você sabe que o YouTube entrega para mais pessoas e a gente consegue entregar esse conteúdo para cada vez mais gente, para ajudar mais pessoas, beleza? E se você ainda gosta do nosso conteúdo, mas não está inscrito no canal, não esquece de clicar aqui em se inscrever, clicar no sininho que você vai receber todas as aulas novas. Todo dia tem vídeo de Excel, VBA, Power BI, carreira, um monte de coisa para você. Tranquilo? E para fechar, um presentinho que eu vou te dar aqui para quem está assistindo essa aula, que é um mini curso gratuito de Power BI. Então, se você quiser um mini curso de Power BI, onde você encontra, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter lá, mini curso de Power BI. Eu vou te ensinar desde extrair as informações da fonte, do Excel e tal, e até você construir um dashboard do zero. Então, clica aqui no mini curso para acessar, mas se você ficar até o final do vídeo, eu também vou te mostrar como você pega esse mini curso, então pode ficar tranquilo e assiste comigo até o final. Então vamos lá, é o seguinte, eu trouxe aqui uma planilha em Excel para a gente jogar lá para dentro do Power BI e tratar as informações. Percebe? É uma planilha aqui com um cadastro de funcionários. Então eu tenho aqui o ID do funcionário, que é o código dele, eu tenho o nome do funcionário, a data de nascimento dele, o dia da entrada na empresa, qual é o endereço dele, o endereço no caso da sede onde ele trabalha, o salário base, os benefícios, e eu tenho também o salário base dele e os benefícios que ele recebe. Então vamos agora pegar essa planilha e levar para dentro do Power BI para a gente conseguir fazer alguns tratamentos, fazer algumas edições que a gente possa querer fazer dentro do Power BI. Então vou abrir aqui o nosso Power BI em branco, pode abrir um no seu computador também, e aí para a gente pegar informação do Excel para o Power BI, aqui página inicial, vem aqui em obter dados e na opção de Excel. Mas, como o Excel já é a opção mais comum, já tem até um botãozinho padrão ali pra gente. Então, cliquei no Excel, você vai procurar no seu computador onde está o arquivo. No caso aqui, está o meu cadastro funcionários. Eu vou clicar em abrir. E aí, lembra, sempre que você pedir para ele abrir um arquivo, ele vai dar uma carregada, dependendo se tiver muita informação, pode demorar um pouquinho, mas ele vai abrir uma janela mostrando pra gente quais abas a gente tem naquele arquivo. Então, no caso, naquele arquivo de cadastro funcionários, só tem uma aba e o nome daquela aba era planilha 1, tudo bem? E aí, quando eu clicar aqui nessa planilha 1, ele me mostra aqui do lado uma pré-visualização daquelas informações. Então, tenho o ID do funcionário, o nome, a data de nascimento, tudo aquilo que a gente viu está aqui. E aí, para eu pegar essa planilha e trazer para o Power BI, a gente vai clicar aqui no quadradinho para marcar com um check e avisar para o Power BI que eu quero sim trazer essa planilha. E lembra o seguinte, sempre que você trouxer uma planilha de algum lugar para dentro do Power BI, aqui embaixo ele vai te dar duas opções. Primeiro, a opção de você carregar, ou seja, você pegar essa planilha do jeito que ela está e jogar para dentro do Power BI. Mas você tem a segunda opção e mais inteligente, que é você transformar os dados. Ou seja, é você pegar essa planilha e dar uma editada nela antes de jogar ela para dentro do Power BI. Porque normalmente as planilhas não vão vir prontas, perfeitas, do jeito que você quer. Às vezes você vai querer fazer alguma edição, excluir alguma coluna, adicionar alguma coluna, substituir alguma coluna com alguma informação errada e tudo mais. Então, vamos clicar lá no nosso transformar dados, que a gente vai conseguir editar a nossa planilha. E aí, sempre que a gente clicar em transformar os dados, ele vai abrir aqui em cima para a gente a nossa ferramenta do Power Query, que é a nossa ferramenta de edição de planilhas. E o primeiro detalhe, quando a gente abre esse Power Query, é você lembrar, primeiro, obviamente, esse Power Query não é o Power BI. Se eu pegar essa janela e descer ela, percebe que o Power BI está lá atrás. Então, Power Query é só uma janela temporária que a gente mexe aqui, faz as edições nas planilhas, para depois sim jogar as planilhas para dentro do Power BI. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro detalhe é o seguinte, repara que ele está com esse nome aqui, planilha 1. Eu não quero que fique esse nome, eu quero que fique um nome fácil de saber o que tem naquela planilha. Então, eu vou apagar esse nome que está aqui no cantinho direito, eu vou escrever, por exemplo, cadastro funcionários e dar um Enter. Show de bola, já está aparecendo aqui para mim o nome cadastro funcionários. Agora, o que eu quero fazer? Percebe aqui comigo, vamos olhar as colunas. ID do funcionário, beleza, é um número, não tem muito o que mexer. Funcionário, nome, beleza. Data de nascimento, entrada na empresa, um monte de informação. Endereço.
dá uma olhada aqui nesse endereço. No endereço eu tenho um monte de informação. Eu tenho aqui, ó, o nome da rua, Visconde de Pirajá, eu tenho o número da rua, eu tenho o bairro, eu tenho a cidade e eu tenho o CEP. Só que muitas vezes, na hora, por exemplo, da gente pegar as informações aqui no Power BI, fazer análises, fazer dashboards, fazer cálculos, a gente não vai querer necessariamente ter todo o endereço. A gente vai querer, por exemplo, eu quero fazer uma análise de quantos vendedores eu tenho em cada cidade. Então, você teria que ter uma coluna só com o nome da cidade, só com o nome Rio de Janeiro, ou só com o nome Belo Horizonte, ou só com o nome Salvador, e assim por diante. Então, o que você teria que fazer? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma análise com as informações só da cidade, eu teria que criar uma nova coluna aqui no Power BI, e dentro dessa nova coluna, eu quero que ele extraia para mim só o nome da cidade, ó, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e assim por diante. Tudo bem? Vamos então fazer isso aqui agora. Vamos lá. Como que eu faço? Percebe que aqui a gente teria algum trabalho para conseguir puxar a cidade, porque a cidade, ó, ela está sempre entre uma vírgula e um tracinho aqui. Só que dá muito trabalho a gente ficar pensando nisso, porque a gente tem que contar quantas vírgulas tem, ó, antes de cada nome da cidade, onde que fica o tracinho, dá muito trabalho fazer isso de forma prática. Então, o que a gente vai fazer é usar a ferramenta de coluna de exemplos aqui dentro do Power BI. Então, o que eu quero fazer? Lembrando, eu quero criar uma nova coluna que vai extrair para mim do endereço só o nome da cidade. Vai esquecer CEP, vai esquecer qual é o número da rua, vai esquecer a rua, vai esquecer o bairro, vai esquecer tudo. Só vai ficar aqui para mim qual é a cidade. Tudo bem? Então, vou clicar aqui, ó, nessa coluna que eu quero editar, endereço, e aí eu vou clicar aqui na opção, ó, adicionar coluna. E aí, nessa opção adicionar coluna, eu vou criar uma nova coluna, puxando alguma informação daqui. Só que o que eu quero fazer para o Power BI, eu vou usar essa opção aqui, ó, coluna de exemplos, que você vai ver que é a melhor forma da gente conseguir puxar o nome da cidade de forma simples, ó. Então, eu vou clicar aqui na opção coluna de exemplos. Cliquei. Olha que legal, como que funciona essa coluna de exemplos? É o seguinte, o Power BI vai deixar para você uma coluna vazia. E aí, o que você tem que fazer com essa coluna vazia? Você tem que preencher para o Power BI qual é a informação que você quer para ele entender qual é o padrão. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro. Repara que o primeiro é o endereço na rua Visconde de Pirajá, no bairro de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro. Então, qual é a informação que eu quero desse primeiro endereço aqui? Como eu quero a cidade, eu quero só Rio de Janeiro. Então, na coluna de exemplos, você vai chegar aqui, ó, na primeira célula, dá 2 cliques e você vai escrever um exemplo do que você quer. No caso, eu quero Rio de Janeiro. Então, eu vou escrever aqui, ó, Rio de Janeiro e vou dar um Enter. Rio de Janeiro, Enter. E vamos lá. Olha o que aconteceu. Quando eu escrevi Rio de Janeiro, automaticamente o Power BI aqui embaixo já tentou identificar mais ou menos algum padrão. E aí ele vai me perguntar, olha, Alon, você escreveu Rio de Janeiro aqui. Só com o que você escreveu na primeira célula, eu acho que talvez aqui embaixo você queira o seguinte, ó, Nova Granada, Belo, / Salvador, Curitiba, Paraná. Não, não é isso que eu quero. Eu quero só o nome da cidade. Então, com um exemplo, ele ainda não identificou. Então, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, a segunda cidade, ó, é Belo Horizonte. Então, aqui na segunda cidade, eu vou clicar 2 vezes e vou escrever Belo Horizonte, e dar um Enter. E aí, olha que legal. Com 2 exemplos, o Power BI já conseguiu entender perfeitamente, ó. Se eu preencher aqui em cima Rio de Janeiro e aqui embaixo Belo Horizonte, ele falou, ah, entendi, então você quer isso aqui tudo, ó, que tá mais ou menos aqui no final, que tá depois da vírgula, antes do tracinho, que é essa cidade aqui, é isso que você quer? Aí ele vai dar os exemplos do que ele acha que a gente quer nas outras células, Salvador, Curitiba, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, perfeito. Ele conseguiu entender sem problema nenhum, esse clique em OK, ele já vai puxar todas as informações automaticamente. Só que, 2 detalhes. O primeiro deles repara que aqui apareceu para a gente um texto meio esquisito, um nome da coluna, texto entre os delimitadores, então eu vou trocar o nome da coluna. Vou clicar aqui no cabeçalho, ó, 2 vezes, cliquei, e vou mudar o nome, vou colocar aqui cidade e dar um Enter. Então, olha que legal que a gente conseguiu fazer isso de forma automática. A gente não precisou ficar se preocupando em onde que está a vírgula, onde que está o tracinho. Foi só digitar 2 exemplos que ele já conseguiu fazer, beleza? E aí, tem um detalhe. Dependendo da complexidade das suas informações, você pode ter que preencher um exemplo, ou você pode ter que preencher 3 exemplos ou 2 exemplos
Então, enfim, não tem uma regra. Ah, sempre vou ter que preencher 2 exemplos, sempre vou ter que preencher 3. Não, você vai preencher 1, vai preencher 2, e quando ele conseguir encontrar o seu padrão, ele vai te mostrar aqui, você vai clicar em OK. Só que às vezes, se os seus dados estiverem muito bagunçados, por exemplo, em algum momento a cidade está lá no início, numa outra célula a cidade está lá no final, numa outra célula a cidade está lá no meio. Aí realmente não tem padrão, então ele não vai conseguir entender, beleza? Então essa coluna de exemplos ela vai funcionar muito bem, mas quando você tiver algum determinado padrão. Se não tiver padrão nenhum, aí também não adianta querer milagre aqui, tudo bem? Mas essa ferramenta aqui já vai ajudar demais. E o segundo ponto que eu queria comentar que é super legal é o seguinte: o legal dessa ferramenta que a gente mexe aqui, que é o Power Query, ela decora todas as edições que a gente fez na planilha. Então, qual foi a edição que a gente fez na planilha? Eu criei uma coluna extraindo do endereço só qual é a cidade. Beleza, e aí o que eu ganho com isso? Que agora, lá no meu Excel, sempre que eu acrescentar um novo funcionário com o endereço, ele automaticamente já vai reconhecer a cidade desse novo funcionário. Vamos fazer um teste? Vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá no Excel. Voltei aqui no Excel. Imagina que eu quero colocar um novo funcionário. Vou colocar o meu nome aqui, por exemplo, Alon Pinheiro. Opa, vou colocar aqui, na verdade, número 14, funcionário Alon Pinheiro, data de nascimento 19/4/95. Quando chegar meu aniversário, quem quiser mandar presentinho. Entrada na empresa, vou botar aqui, por exemplo, 1º de março de 2019. E vou colocar o endereço aqui do lado, Rua Décio Vilares, vírgula, e aí tem que seguir o mesmo padrão, tá? Vírgula, número 402, nem sei se existe, traço, aí vou colocar o bairro, Copacabana, vírgula, Rio de Janeiro, traço, RJ, vírgula, e você coloca lá o CEP. Eu vou colocar o CEP, vou colocar um CEP qualquer, 22080-010. Beleza, coloquei um CEP aqui qualquer, salário base, vou colocar aqui R$3.000 e benefícios, vou colocar R$1.000 aqui do lado. E aí, olha o seguinte, eu coloquei um novo funcionário, que é o Alon Pinheiro, que ele trabalha na sede da empresa que fica ali no Rio de Janeiro, em Copacabana, na Rua Décio Vilares. E agora é o seguinte, eu vou salvar essa planilha e vou fechar ela. Quando eu salvei e fechei, repara que aqui no Power BI ainda não mudou nada. Aqui continua até o número 13, não botou o Alon, que é o número 14. Mas, se eu clicar aqui na página inicial e clicar aqui no botão de atualizar a visualização, cliquei, atualizar a visualização. Repara que, automaticamente, ele colocou para mim o Alon e também ele puxou já a cidade do Alon. Então, repara que você não tem o trabalho de toda vez que você acrescentar um novo funcionário, você ficar preenchendo a cidade dele. Repara que lá no Excel eu não preenchi a cidade do Alon. Eu coloquei só o endereço e as informações normais. Mas o próprio Power BI automaticamente já lembrou que todo funcionário que eu tiver aqui, eu quero colocar aqui do lado qual é a cidade dele. Ele fez isso para mim pro Alon. E se eu acrescentar 200 funcionários, vai funcionar para os 200 funcionários automaticamente. É só você clicar em atualizar, beleza? Super legal. Vamos fazer a mesma coisa aqui para a gente pegar, por exemplo, o bairro. Vamos tentar pegar o bairro. Vai ser Ipanema, aqui embaixo Nova Granada, aqui embaixo vai ser Barra. E aí percebe o seguinte, no caso, se eu fosse fazer de forma manual, o bairro também ia ser muito difícil. Por quê? Porque, por exemplo, repara que aqui na primeira célula, onde que está o bairro? Ipanema. Está depois do tracinho. Só que vamos pegar um outro exemplo aqui. Esse terceiro exemplo. O bairro, que é Barra aqui em Salvador, ele na verdade não está depois do primeiro tracinho só. Eu tenho Shopping Barra, traço, Avenida Centenário, vírgula, 2.992, traço Barra. Ou seja, nesse terceiro exemplo, não tem muita regra. Então, no primeiro exemplo, o bairro está logo depois do primeiro tracinho. Aqui embaixo, o bairro está logo depois de um segundo tracinho. Então, fica muito mais confuso. Vamos ver se o Power BI consegue identificar isso aqui pra gente. Então, vamos lá. Vou clicar aqui na coluna de endereço, vir aqui em adicionar coluna e coluna de exemplos. Cliquei. E a mesma coisa, você vai preencher o primeiro exemplo. Aqui na primeira célula eu quero o bairro Ipanema. Então escreve lá, Ipanema e dá um Enter. Aqui embaixo ficou mais ou menos Nova Granada, Barra e tal, mas não ficou perfeito não. Tem uns tracinhos meio soltos, tem os números meio soltos aqui. Então aqui embaixo eu vou preencher lá, Nova Granada e vou dar um Enter. Olha lá, aqui embaixo não colocou direitinho. Aqui embaixo ele colocou o nome do endereço, que é Avenida Centenário, ao invés de colocar pra gente Barra. Então, eu vou colocar aqui embaixo, Barra, e dar um Enter. E aí, olha lá, aqui embaixo ele já conseguiu colocar Água Verde,
aldeota, boa viagem, praia de Belas e assim por diante. Então, mesmo com as informações um pouco mais bagunçadas, como tinha mais ou menos um padrão, ele conseguiu identificar com 3 exemplos, beleza? Aqui, repara que a gente só tinha 14 linhas na tabela. Mas o legal disso aqui é, se você tiver 1 milhão de linhas, 10 mil linhas, 5 mil linhas, você vai colocar 3 exemplos e ele vai preencher para todo mundo automaticamente. E aí você vai clicar em OK, ele vai preencher para você. Lembrando, se você acrescentar um novo funcionário, ele já vai fazer automático também, beleza? E aí o nome dessa coluna aqui ficou personalizado, eu vou clicar aqui 2 vezes e vou mudar aqui para bairro. E aí, até agora, a gente fez aqui um exemplo com texto. Então, eu quero extrair um pedaço de um texto. Vamos ver um outro exemplo simples, mas com números. Então, por exemplo, imagina que você tem aqui uma coluna com o salário base do funcionário e você tem uma segunda coluna com os benefícios que ele ganha. E aí, se você quisesse, por exemplo, ter uma terceira coluna com o salário total, que é o salário base, mais os benefícios. Aqui dentro do Power BI você tem um monte de ferramentas, você consegue fazer soma com colunas, você consegue fazer divisão, multiplicação, um monte de coisa. Mas o legal dessa ferramenta, coluna de exemplos, é você consegue preencher 1 ou 2 exemplos e ele já vai fazer para você automaticamente. Você não precisa ficar procurando aqui onde tem a opção de somar uma coluna com a outra, ou multiplicar, ou fazer o que você quiser. A coluna de exemplos, ela pode facilitar muito a sua vida, tudo bem? Então vamos lá. Se eu quero criar uma coluna somando o salário base e os benefícios, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que selecionar as 2 colunas para explicar para o Power BI que eu quero uma terceira coluna que vai surgir a partir do salário base e dos benefícios. Eu ainda não vou falar para ele se é uma soma, se é uma média que ele tem que fazer, se é uma divisão, mas eu só vou falar para ele que eu vou criar uma coluna a partir dessas 2, tudo bem? Então, ó, cliquei no salário base, eu vou segurar o Ctrl no meu teclado e vou clicar aqui nos benefícios, ele vai selecionar as 2 colunas, tudo bem? E vamos lá, aqui em adicionar colunas, vou clicar lá em coluna de exemplos, e aqui do lado, o que você vai fazer? Você vai selecionar os exemplos. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o primeiro. Ele ganha R$5.000 e 1.400 de benefícios. Então, quanto que é o total? E aí você faz de cabeça, se você puder, ó. 5.000 mais 1.400 vai dar aqui 6.400. Então, chega aqui na primeira célula, escreve 6.400 e dá um Enter. Aqui embaixo, percebe que ele não colocou nada ainda. Então, ele ainda não entendeu muito o seu exemplo. Se eu coloco um segundo, ó, vou colocar aqui. Ó, segundo é 3.500 mais 1.200 vai dar 4.700. Então, coloca lá 4.700 e dá um Enter. E aí, olha, ele colocou aqui no terceiro 8.700, que é justamente 7.200 mais 1.500. Então, ele já conseguiu botar aqui bonitinho. E aí, só dá um confere aqui para ver se está tudo direitinho, para ver se os números estão batendo, mas se mais 2 ou 3 números estiverem batendo, provavelmente é porque o resto está certo também, e aí já está tudo redondinho. Você clica aqui em OK, e aí você pode renomear essa coluna. Vou colocar aqui, ó, salário total, e aí sua planilha está pronta do jeito que você quer, com a cidade, com o bairro, com o salário total, e sempre que você acrescentar um novo funcionário, você vai conseguir simplesmente clicar aqui em atualizar, e ele já vai puxar desse novo funcionário tudo aquilo, ó. Ele vai puxar a cidade, o bairro e o salário total. Vamos fazer mais um teste? Então, vou fazer o seguinte, ó. Na página inicial aqui no meu Power Query, eu vou pedir para ele fechar essa página e aplicar todas essas modificações. Então, ele realmente pegar aquela tabela do Excel e puxar a cidade, puxar o bairro, puxar o salário total. Cliquei aqui, ó, em fechar e aplicar. O que ele vai fazer? Ele vai carregar todas as modificações, porque agora ele realmente está trabalhando na prática. Aquilo que a gente estava fazendo no Power Query, ele está só mostrando uma pré-visualização de como que vai ainda ficar a planilha. Mas quando a gente clica em fechar e aplicar, aí sim ele vai modificar as informações. Então, se eu clicar aqui na minha segunda guia do Power BI, que é a guia dados, e clicar aqui, ó, na tabela cadastro funcionários, já apareceu para a gente bonitinho, ó, todas aquelas informações mais cidade, bairro e salário total. Vamos colocar mais um último funcionário ali no Excel? Então, voltei aqui para o Excel. Vamos colocar mais um funcionário aqui, ó. Vou colocar o número 15, vou botar aqui João Martins, data de nascimento 11 de novembro de 1993. E aí, a entrada na empresa 2 de abril de 2018. E o endereço, eu vou colocar aqui Rua Professor Saldanha, 1700. Beleza, 1700. E aí, coloca lá, traço, Lagoa, vírgula, Rio de Janeiro, traço, RJ, e eu vou colocar um CEP qualquer aqui, 222-50-015. Show de bola. E aí coloca lá, o salário base, vou colocar aqui R$4.000, benefícios R$1.500, e pronto, ó. Salva a planilha
e fecha, beleza? A gente poderia ajeitar aqui a formatação mais, só para a gente focar lá no Power BI. Então, salvei a planilha e fechei. Então, aqui agora no meu Power BI, o que eu tenho que fazer? Eu não estou mais lá no Power Query, então não vai ter aquele botão de atualizar a visualização. Mas aqui no Power BI também tem a opção de atualizar os dados, atualizar as planilhas. E aí, quando eu clicar aqui em atualizar, o que ele vai fazer? Ó, repara que aqui só está indo até o Alon. Só que quando eu cliquei em atualizar, ele já puxou para mim o 15, que é o João Martins, com todas as informações que eu botei e também a cidade, o bairro e o salário total do João Martins. Então lembra, todas as modificações que a gente fizer aqui, elas não vão mexer na planilha do Excel, mas elas vão mexer na planilha que a gente trouxe aqui para dentro do Power BI e essa coluna de exemplos vai te ajudar demais. E eu quero saber de você, você já conhecia essa ferramenta de coluna de exemplos ou não? Você já sabia mexer no Power Query? Me diz aqui nos comentários se você conhecia essa ferramenta da coluna de exemplos e se você por acaso não conhecia, me diz se você já usou o Power Query ou não. E aí me diz se você quer mais aulas sobre o Power Query. Se vocês pedirem mais aulas, eu faço mais aulas para vocês. Então, quero que você comente aqui embaixo o que você achou da aula, para eu saber se você gostou, se você não gostou. E também eu quero saber o que mais você quer aprender sobre Power BI. Pô, Alon, me amarrei aqui no Power Query, quero tratar mais informação, tem muita informação bagunçada aqui na empresa, então me avisa que eu gravo mais vídeos para você. Então, marca aqui embaixo, coloca o que você quer aprender de Power BI, que a gente sempre separa as melhores sugestões e grava para vocês. A maioria dos nossos vídeos aqui do canal são de sugestões aqui dos comentários. Então, se você quer ver o próximo vídeo sendo a sua sugestão, não deixe de comentar aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele famigerado like para ajudar a gente a compartilhar mais conteúdo com você. E se você quer acompanhar e não perder nenhum conteúdo aqui de graça da hashtag, lembra de se inscrever no canal, que de segunda a segunda, sem exceção, todos os dias tem conteúdo novo de graça aqui para você, beleza? E também lembra que eu prometi para quem ficasse até o final da aula um mini curso de Power BI. Então, mini curso de Power BI vai estar aqui na descrição do vídeo ou vai aparecer aqui perto da minha cara também, beleza? E para você continuar aprendendo ainda mais com a gente sobre Power BI, eu vou deixar aqui no vídeo, também vai aparecer perto da minha cara nos segundinhos finais, uma sugestão de vídeo que eu também falo um pouco mais sobre Power Query, mais especificamente sobre como impressionar com o Power Query. Então, se quiser aprender mais, acesse o mini curso que vai aparecer e o vídeo sobre Power Query e a gente se vê no próximo vídeo.